E nós vamos seguir agora para falar de problema muito sério. Nos últimos anos houve uma explosão do uso das chamadas, vocês já devem ter ouvido falar. Vou repetir, nos últimos anos houve uma explosão do uso das chamadas drogas da obediência. Indicados para crianças com hiperatividade ou déficit de atenção, estes medicamentos têm causado polêmica e dividido especialistas em apenas 4 anos, gente. A venda aumentou em 940%. É um assunto sério que nós vamos abordar com a psicopedagoga Raquel Caruso. Seja bem-vinda, viu, Raquel? Para a gente receber. E vamos saber o que vem a ser esta sigla, TDAH. TDAH. Isso. Na realidade é o transtorno do déficit de atenção, que pode ser só o déficit de atenção, mas pode ser também com a hiperatividade e com a impulsividade. Tá? Na realidade é uma dificuldade que a criança, o adolescente ou o adulto possui na parte de atenção. Então concentração, porque na realidade se ele não tem essa atenção, ele não consegue se concentrar, não consegue memorizar e aí não consegue planejar adequadamente a sua vida de uma maneira geral, desde a social, familiar, escola, tudo. E normalmente a criança é assim em todos os ambientes? Quer dizer, em casa, na escola, em todos os ambientes? Na realidade, para você diagnosticar efetivamente o déficit de atenção com a hiperatividade, é um neurologista, um psiquiatra que faz essa avaliação. Que pode dar o diagnóstico. Isso, que pode dar, né? Eles vão confirmar esse diagnóstico ou não. Mas existe uma regra assim. A criança precisa ter isso em mais de 2 ambientes. Então, se ela for só hiperativa na escola, não diz que ela tem realmente esse transtorno. Não fica caracterizado o transtorno. Não, então ela precisa ter na escola, em casa, quando ela vai passear com os avós, com a família, ou vai em festinhas, então precisa ser mais do que 2. E tem que se tomar muito cuidado mesmo para que as coisas não se confundam, não é? Criança, por si só, já é agitada, com raras exceções. Né? A criançadinha de hoje em dia já nasce, parece agitada. São outros tempos. Exatamente. Então, acho que tudo tem critério. Isso, não muito cuidado. Muito cuidado para as coisas não se confundirem, né? Porque na realidade também confunde um pouco, né? No consultório a gente recebe muito com falta de limites. Né? E aí os pais, até uns 5, 6 anos, tudo bem, a criança pode tudo e de repente ela não pode fazer as coisas. Dá, porque pode ser uma falha na educação e ser levada de uma outra maneira, encarada de uma outra maneira, né? Exatamente. Então, por isso precisa ser muito observado, né? É um diagnóstico clínico, né? Não existe um diagnóstico, não é você fazer um exame que vai constatar isso, é um diagnóstico clínico. Agora, o assustador disso tudo, e veja bem, lógico que os médicos é que vão poder dizer isso, mas é que são ministrados remédios muito fortes e esse aumento, né, de 940% em apenas 4 anos, a vendagem de medicamentos tão fortes como esse é uma coisa preocupante, né? Porque se trata de criança muito pequena, né? Na realidade, assim, aliás, qual é a faixa etária exatamente? Não, você percebe uma criança hiperativa desde... Né? O que acontece? Os médicos, neurologistas e psiquiatras, que são dos 5, 6 anos, que eles vão dar a medicação propriamente dita. Tá? E aí o que acontece? Existe, a nossa sociedade está uma sociedade, né? Correndo, ninguém quer esperar atendimento nenhum, acho que dá pressa. Isso, né? E que é o resultado imediato. Então, acho que com o remédio vai fazer quando talvez efeito. Uma boa terapia pudesse resolver Isso. E substituir o remédio. Exatamente. Porque, sabe, é uma química dentro de um organismo pequenininho em formação. Exatamente. Formação ainda, né? Enfim, nós temos perguntas das ruas de São Paulo. Vamos ouvir. Minha irmã, ela tá na 3ª série, só que ela tá indo muito mal na escola. A professora dela diz que ela tá muito dispersa. Como a gente pode ajudar? Poderia ser algum indício? Na realidade precisa ver, eu acho que assim, como eu digo, precisa ver, ela está dispersa só na escola ou em casa também? Você percebe que aquela criança que você fala as coisas, ela não escuta, ela não presta atenção. Como você colocou, não é só em um ambiente, né? Exatamente. Ela precisa ser observada em várias situações. Se em casa também ela estiver observando a irmã dela, estiver também desatenta, esquece de fazer a lição, esquece de aonde ela deixou tal objeto, né? Então aí sim ela precisa de uma avaliação para poder dar um encaminhamento mais adequado no caso. Mas pode sim ser uma dificuldade de atenção. Tá certo. São tantas as dúvidas, então vamos para a próxima.
Meu filho é muito agitado, não para quieto um minuto. Meu marido fala que é coisa da idade. Será que tem algo que eu posso fazer para acalmá-lo? Aí ela se refere, acho que em casa, né? Que já eu... Isso, e ela não coloca também a idade da criança, né? Então, a gente vai aqui supor, de repente a criança é uma criança de 3, 4 anos e está dentro de um apartamento, ela não vai parar quieta mesmo. A criança tem muita energia. Exatamente. Também. Então, precisa ver o porquê que ela não para quieta, qual a idade dela, em que situação. Então, o que, que a gente orienta? Precisa ter uma rotina para a criança, desde a criança menor até os maiores, os pais precisam colocar uma rotina. Rotina, impor horário. Exatamente. Isso é importante. Então, a hora de acordar, a hora de dormir, de fazer as refeições, de brincar, de estudar. Tudo. Não também colocar muitas atividades para a criança. Porque hoje em dia também existe esse problema, excesso de atividades. Por brinca. isso que tem criança com esgotamento, com estresse. Isso, a gente brinca que é agenda de executivo. Né? Então, às vezes assim, o pai nos procura lá na clínica e já fala assim, olha, ele precisa fazer terapia. Bom, então, o horário... Não, mas esse horário ele faz isso, esse horário ele faz aquilo. Quando ele respira, né? Então, é essa corrida que a nossa sociedade está atrás. Então, o que a gente orienta? Coloque em um esporte, numa música, aonde você vê que o teu filho está melhor, então se ele gosta de música ou artes, mas deixe tempo para ele brincar. Né? E observe, se ele está muito dentro do apartamento e ele está agitado, então por quê? Né? Saia, desça, passeie com ele. Tá? Ok, a próxima. Meu nome é Miriam, tenho um filho de 12 anos e ele é só calmo diante do computador. Quando ele sai do computador, é terrível. Ele não dá sossego para a irmã que tem 11 e fica para lá, fica para cá e quer voltar para o computador e a gente quer botar limite e não tem como. O que eu devo fazer? Ela deu mais detalhes, pelo menos, né? Isso. Ai, meu Deus. Será que é fase, 12 anos? Os pré-adolescentes. Eu tenho em casa. Então você sabe muito bem, né? Exatamente. Então, assim, na realidade, o computador, ele tem muitas informações e é muito rápido, né? Então ele tem o auditivo, ele tem o visual. Geralmente a criança, não sei o caso, mas ele está no computador brincando com joguinhos, né? Então substituir o videogame pelo computador. Então tem sim que dar limites, tem que impor o limite mesmo e ver outras... Exatamente. O tempo certo, a duração. Você vai poder ficar, sei lá, 1 hora só e pronto. Exatamente, porque a gente observa que em algumas crianças que ficam muito tempo nos joguinhos, eles ficam realmente agitados e não vê a hora de procurar aquilo outra vez. Então precisa dar um tempo, limites e observar se realmente ele está muito agitado, procurar algum encaminhamento mais específico. Né? Mas eu acredito que seja da fase que ele se encontra mesmo. Deus queira, mas está aí. Vou interromper um instantinho, só com licença, eu volto já com a Raquel, tá bom? Vamos a mais uma pergunta aí das ruas de São Paulo, mais uma vez. Oi, eu gostaria de saber como funciona o tratamento para crianças hiperativas. Porque eu tenho uma amiga, ela é extremamente naturalista, e ela tem uma filha, mas ela não gostaria de dar remédio para ela. Então eu gostaria de saber se você tem alguma sugestão de tratamento, algum tipo alternativo. Obrigada. Ok, vamos lá, é a tua área, né? Na realidade é assim, precisa ver também a idade, mas geralmente uma terapia psicológica, né? Se não afetou a parte educacional, aí precisa vir para a psicopedagogia, né? Então, uma psicóloga nesse sentido seria adequado. Agora, tem algumas crianças no consultório que procuram também homeopatia. Tá? Então elas tentam também a homeopatia para dar uma diminuição. Que é válida também. Isso, sem dúvida nenhuma. Sendo bem ministrada, é bastante válido mesmo. Muito ok. Vamos para mais outra. Vamos sair a todas elas, depois eu sigo aqui com a Raquel. Vamos lá. Minha amiga tem uma filha que não gosta muito de estudar, mas ela é super inteligente. Será que ela tem aquele probleminha de falta de atenção? É outro caso que tem que ser investigado, né? Eu primeiro começaria que escola que essa criança está. Ah, ok. Né? Então, porque às vezes é uma dificuldade realmente da escola. É uma escola que não está adequada, é uma escola que não está chamando atenção para essa criança. Então, não que ela não goste de aprender, ela não está gostando de aprender aquilo que estão passando para ela e da forma que estão passando. Então, eu procuraria muito mais. Porque cada escola tem um método Exatamente, diferente. tem um método diferente. Exatamente. Então, a gente precisa ver o estilo da família, o estilo da menina, para ver se a escola está adequada para essa menina. Eu acredito mais que precise ser visto a escola, nesse caso. Muito bom. Agora,
falando um pouco mais do tratamento, qual é o papel, então, dos professores nesse processo, que também é importante, né? Isso, na realidade, o papel do professor é importantíssimo, né? Porque a criança fica metade do dia praticamente dentro da escola. É um período longo. Né? Então, o que a gente orienta? Lá no CAD a gente faz também cursos, nós damos cursos para os professores, tudo para os professores lidarem com essas crianças, porque nós começamos a ter uma demanda muito grande e aí, de vez em cada escola, nós juntamos os professores na clínica e damos para todos. Então, o que a gente orienta? Precisa sempre estar próximo da criança, né? Ver se a criança realmente anotou tudo que era para ser anotado, chamar a criança pelo nome, estipular algumas formas de comunicação. Então, se a criança não gosta de ser chamada pelo nome, tocar no braço da criança para que ela volte àquilo. Se o professor percebe que a criança está muito desatenta, é melhor que ela deixe essa criança sair da classe, porque quando ela voltar, ela vai voltar melhor. Tá? Porque ela precisa sair um pouco. Isso, porque ela precisa desligar um pouco para depois voltar. E, por favor, professores, nunca usem o horário de recreio e de aula de educação física para fazer com que as crianças façam as lições que eles não conseguiram fazer durante a aula. É comum isso? Muito comum. E isso é prejudicial para as crianças, porque eles precisam correr, eles precisam gastar energia para poder retomar as aulas. E aí também, é importante também as reuniões de pais e mestres, né? Pais e professores, né? Isso. Na realidade, o professor, ele não tem como diagnosticar, mas ele tem como perceber e orientar para que essa família possa ser encaminhada para uma clínica adequada, para um médico adequado, né? E trabalhar com essa criança nesse período. Saber quando, se a criança está numa prova, ela está muito agitada, saber uma palavra de incentivo, né? Isso é uma melhora terrível para as crianças. Uma criança hiperagitada, ela será um adulto fatalmente hiperagitado também? Olha, é uma grande possibilidade, é uma grande porcentagem das crianças com hiperatividade que vai dar no adulto hiperativo. Como a gente observa isso? Lógico, o adulto que teve tratamento, ele vai saber melhor lidar com essa hiperatividade, né? Agora, o que não teve é aquela pessoa que usa muito bebidas alcoólicas, tá? Acidentes de carros, eles são muito propensos. Isso, né? Porque eles são muito atirados, ele tem essa parte da hiperatividade e da impulsividade. Eu já ouvi perigoso, né? Muito perigoso. Eu já ouvi casos de adultos falando, olha, se eu dirigir devagar, eu não consigo me concentrar, eu preciso dirigir rápido para poder estar com a adrenalina a 1000 para eu poder prestar atenção, senão eu bato o carro. Tá? Casos de dormir na direção, porque não dorme à noite. Aí, de repente apaga, né? Isso, exatamente. Isso é extremamente perigoso. Então precisa realmente de um trabalho. O medicamento, em muitos casos, é importante. Quer dizer, em casos extremos, além da psicoterapia, é necessário mesmo o remédio. Isso. Em muitos casos, E aí já é, por exemplo, da parte neurológica. Neurológica psiquiatra. Na realidade, é o psiquiatra ou o neurologistas que vão estar encaminhando essa medicação. E só eles que podem estar prescrevendo e Agora, o assustador desse tipo de medicação é porque, bom, primeiro que, claro que os pais devem se preocupar com a dependência que isso possa criar no organismo. Por quanto tempo essa criança vai ter que fazer uso dessa medicação? Porque tem coisa que dura o resto da vida. E tomar remédio o tempo inteiro, e numa fase tão delicada da vida, não? Na realidade, eu costumo brincar muito com os meus pais dos meus pacientes, que eu falo assim, você precisa ver custo-benefício. Tá? Então, se o teu filho já reprovou de ano, está indo mal na escola, não consegue se concentrar, realmente você tem que ir para a medicação. Tá? Agora, se você só está querendo, ele está tirando um 6, 7, você está querendo um 10, então, olha, vamos repensar. Né? Por quanto tempo essa medicação é uma coisa muito difícil, porque, segundo os neurologistas e os psiquiatras, não dá dependência. Então, quer dizer, se você parar de tomar hoje, ela também vai acabar de fazer o efeito hoje. Tá? Então você precisa tomar... Tem efeitos colaterais. A criança tem que se privar, por exemplo, de doces, guloseimas que toda criança adora? Não. De alimentação, não. Apesar de a gente ouvir alguns pediatras, aí são pediatras, né? Eu já ouvi alguns pediatras, tira farinha,
né? Eu fui conversar com psiquiatras e com neurologistas, não tem nada comprovado, eles estão ainda estudando muito a respeito, tá? O que acontece? Às vezes, tomando a medicação, a criança pode ter uma dor de cabeça, dor de barriga, pode mexer. Pode mexer, dar um pouco de depressão, e aí Mas por depois isso... passa ou tem que interromper? Então, depende da criança, por isso precisa ter um médico muito junto. Então, acompanhando, porque aí o que vai acontecer? Ele vai ver se com uma medicação está a dose maior ou menor, então aí é o médico que vai ver. Os profissionais, como nós, psicólogos, psicopedagogos, nós vamos ajudar o médico, porque nós vamos estar pelo menos 2 vezes por semana com a criança. Sim. Então a gente ajuda nesse feedback para o médico e para a família. Não se apavore. O importante é a gente procurar os profissionais certos. Isso. Não é? E para poder encaminhar tudo da melhor maneira possível. E as crianças com hiperatividade são muito inteligentes, criativas, então a gente pode realmente apostar neles, né? E precisa tratar mesmo. Precisa tratar. Tá aí a participação da psicopedagoga Raquel Caruso, hoje nos falando então sobre não só as drogas, as chamadas drogas da obediência, mas falando principalmente do TDAH. Outros contatos, outras informações, vocês podem fazer o contato no telefone aqui de São Paulo, 38168247, 38168247, ou ainda através do site Cadnet. Isso. www.cadnet.com. Super obrigada, Raquel. Uma beijoca, espero te receber essa oportunidade, tá? Valeu muito.